Meus irmãos, graças a Deus por mais um trabalho de instrução diretamente da Igreja Assembleia de Deus UTI Espiritual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Eu quero convidar você, dileto, amado, ouvinte da Palavra de Deus, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Acredito que Deus tem uma palavra nesta noite para o meu e para o teu coração. Capítulo 16, 1 Samuel, diz assim, a começar do verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos, para que Deus ele continue operando, fazendo maravilha nesta noite. Abra a porta da palavra, porque se Deus não abrir a porta da palavra, não sai nada, né, irmãos? O importante é vir da parte do Senhor, da direção do Senhor, porque quando Deus ele fala na sua palavra, ele confirma e o nome dele é glorificado. Querido Deus amado, soberano, quero te agradecer por tudo que eu posso ter proporcionado nesta noite, dividindo a tua bênção nesta noite sobre nossas vidas. Abre a porta da palavra, fala conosco, fala que o servo ouve, em nome de Jesus. Amém. Glorificados, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, é motivo de alegria. Eu sempre me alegro nesse trabalho de instrução, onde é um trabalho mais voltado para ensinamento da igreja, como se conduzir mediante a circunstância aqui na terra dos viventes. Amém? Mas antes de nós entrarmos na mensagem de instrução, o livro de 1 Samuel, cantar um hino de gratidão, meu Deus, de novo aprender. A gente vai, Jesus vai nos ajudando, a gente é motivo de agradecer, porque o Senhor tem concedido mais um dia de existência aqui na terra dos viventes. Amém, irmão? Muitos dormiram e não acordaram, e nós estamos aqui de pé. Foi o Senhor que fez isso. É coisa maravilhosa aos nossos olhos, né? E no 1596 diz assim, o hino 1596. Eu te agradeço, Jesus, meu Senhor, as tuas bênçãos à luz, e me elevo por teu grande amor, manifestado na cruz, ao lado estou das riquezas do céu, fluida de tuas mãos. Quero cantar mil
tuas mãos. Por isso canto mil cantos que jorra de dentro do meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, que por amor morreu na dura cruz. Só Ele nos dá paz, sua graça satisfaz. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Muito amoroso é Cristo Jesus, dele o Calvário de dor, onde abriu-se a fonte da luz, que sará o sofredor. Por gratidão quero sempre cantar louvores de salvação. Quero cantar mil cantares com gozo imenso no meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, que por amor morreu na dura cruz. Só Ele nos dá paz, sua graça satisfaz. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus por engrandecer o nome do Senhor nesta noite, porque Ele é digno, irmão, de louvor e de gratidão. Amém, irmãos? Amados, fizemos uma leitura no livro de Samuel, uma passagem bastante conhecida, onde tem por título, na minha Bíblia, tem por título Samuel unge Davi. Diz no capítulo 16, versículo 1, diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Meus irmãos, esta é a palavra de Deus, onde Deus, Ele sempre teve a cautela de atender a necessidade do seu povo. Sempre Deus, conforme a sua vontade, não a vontade do homem, mas a vontade dele, no tempo certo Ele provia a necessidade para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente observa, irmão, Deus Ele provando a necessidade do povo dele, irmãos? E o povo ainda era rebelde. Imagine se Deus fosse um Deus que a gente pedia, Deus imediatamente fazia, e o povo desprezava. Se Deus fazendo maravilha, o povo despreza, então Deus Ele sabe trabalhar. Aqui relatamos um fato onde Saul, depois de 2 anos como rei sobre o povo de Israel, um homem da tribo de Benjamim, da menor tribo, e a tribo dele, a menor, a sua família menor da sua tribo, Deus ali levantou Saul, escolheu Saul para reinar sobre Israel.
estava ocioso, o povo estava afadigado com a velhice de Samuel, porque Samuel envelheceu, não estava com aquele vigor como antes, e tinha nomeado seus filhos para ser juiz sobre Israel. Só que os seus filhos não andaram como andou seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo ali se rebeliou e chegou diante para Samuel e disse: olha, tu já estás velho. Tu já estás velho. E os teus filhos não andaram no teu caminho como tu andas no caminho do Senhor. Então nos provém, queremos o rei como todas as nações têm. A Bíblia diz que imediatamente aquela palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Por quê, irmãos? Porque antes que o povo escolher um homem para estar na frente, para pelejar nas pelejas, nas suas guerras, já tinha um rei ali reinando sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele tempo, irmão, não existia rei. A Bíblia diz que o Deus, ele ficava sobre a presença de Deus, a arca do concerto, o propiciatório, ficava sobre um lugar no tabernáculo, e aquele tabernáculo era desmontado em época em época. A época dele ser desmontado é quando a nuvem se deslocava. É como se fosse, Deus estava mandando ele montar o tabernáculo, porque temos que avançar, temos que sair daqui para ver a direção de Deus. Então Deus dava a direção. Diz que quando o povo saiu lá do Egito, irmão, diz que à noite Deus era ali, o anjo do céu era uma coluna de fogo, e durante o dia era uma nuvem, Deus guiando o seu povo. Irmãos, quando Deus ele está na nossa dianteira, quando ele está na nossa direção, pode ficar certo, irmão. A gente vai chegar. Chega. Porque Deus, irmão, ele sempre, eu tomo por base, né? Uma das palavras que a missionária Fátima sempre fala, né? Que eu vi no servo do Senhor, né? Diz que Deus, ele vê, né? Além da curva, vê o que o homem não vê. Então, o homem, a gente observa que o homem ele já é limitado. Deus, ele vê além da curva, e o povo preferiu ter um homem como rei e desprezou a presença do Senhor. Ou seja, irmão, não queria diga assim, alguém para poupar, alguém para adorar. Sabe-se que para ter um rei precisa, né? O rei precisa se prover, ele precisa de ser mantido. Então há um custo nisso tudo. E alguém teria que pagar esse custo. Quem ia pagar? O povo que escolheu ele. Então Deus deu um modelo que o rei devia ser assim, que o povo devia manter, e os seus filhos iam servir o rei. E assim, não pediram, então pronto as outras nações. E diz que Saul, irmão, Deus ali viu Saul e levantou para ser o seu ungido, ser capitão daquela grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que Saul não era ninguém, era filha de Quis. Antes ele estava procurando a jumenta do seu pai, que tinha desaparecido. E disse que no decorrer, irmão, isso já é um trabalhar de Deus. A gente não entende como é que Deus trabalha, mas Deus permite circunstâncias, alguma coisa acontecer, para que ele possa prover, para que ele possa proporcionar coisas grandes. E disse que no decorrer, depois disse: olha, o servo aqui mora aqui um profeta. E esse profeta, tudo que ele fala sucede. É o vidente. No caso da vidente, é como fosse o profeta. O vidente era como fosse o profeta. Ele sabe de tudo. Deus revela a ele. Mas nós não temos nada. Não, mas eu tenho uma pratinha que a gente leva lá e a gente não vazia. Eu só sei que quando ele chegou, Deus já tinha falado para Samuel que um homem vinha, filho de Quis, da tribo de Benjamim, ia ter um encontro, o Samuel ia procurar, e ali o Senhor ali ia dizer que ia ser
que Deus ia utilizar como capitão daquela grande nação. Isso serve no decorrer, a gente observa, irmãos, que ele vai, chega Samuel, Samuel revela, e diz: olha, não precisa mais se preocupar com teu pai, procurar mais a jumenta, porque teu pai já encontrou, agora teu pai está preocupado contigo. Só tu vai sair, vai passar a tal lugar, alguém vai profetizar, tu também vai profetizar, e o povo vai ver que Deus é na tua vida. E diz que naquele momento o Espírito do Senhor estava sobre Saul, louvado seja o nome do Senhor. Diz que o Senhor era com Saul, era o ungido do Senhor, irmãos. Bom, irmãos, não é apenas começar bem na trajetória da caminhada. O bom é você ir até o fim. É ser realmente constante, firme e constante. Tem que ser firme e constante, que Deus se agrada. Não é apenas começar, não é apenas querer mostrar, não é apenas correr para depois parar, não, irmão. Vá caminhando na sua pouca fé, porque eu e você, nós somos limitados, mas o nosso Deus, o Filho do Deus Altíssimo, Ele é ilimitado. Ele coloca limite na minha vida, na sua vida, porque nós somos completamente dependentes dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ali, irmãos, Ele trabalha da sua maneira, e diz que Saul apenas começou bem. Ele apenas começou bem. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que o primeiro, irmãos, diz que a primeira desafio que Saul teve, louvado seja o nome do Senhor, diz que Saul, irmãos, Samuel viria naquele tempo determinado que tinha falado para Saul, louvado seja o nome do Senhor, e diz que Saul, irmãos, ele se apressou, porque Samuel viria para visitar, louvado seja o nome do Senhor, viria para visitar, para sacrificar o sacrifício, louvado seja o nome do Senhor, e diz que Saul se apressou e ali pediu holocausto para oferecer ao Senhor, porque os filisteus estavam cercando, estavam querendo prevalecer sobre Israel, e Saul atemorizou-se. Saul ele se precipitou-se, louvado seja o nome do Senhor, precipitou-se, e diz a palavra do Senhor que ele se precipitou e ali ele oferece aquele sacrifício. E quando ele acaba de oferecer o sacrifício, chega Samuel. E no capítulo, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3, versículo 8: e esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinou. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: traze-me aqui um holocausto e oferta pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que o Samuel chegou a Saul e lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto não via que o povo se espalhava em mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus se tinham ajudado em Micmais, eu disse agora: descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul:
agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenado o Senhor que seria chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E a gente começa a observar, irmãos, que Saul, ele era descartado, a tribo de Benjamim era das menores que tinha, e a família dela, a menor da tribo que tinha, Deus ali levantou, era o menor, Deus levantou ele como rei, como capitão ali daquela grande nação. E ao passar de 2 anos, Samuel disse que no 7º dia viria para oferecer o sacrifício. Saul pede holocausto, oferta pacífica, para oferecer o seu, porque os filisteus já estavam cercando para querer pelejar. Ele queria orar ao Senhor. Irmãos, tem coisas, irmãos, que cabe aquilo que Deus colocou para cada um fazer. Deus levantou um para ser pastor, outros para ser diácono, outros para ser presbítero, outros para ser missionário, outros para ser professores, outros para em várias áreas. Louvado seja o nome do Senhor. E cada um vai fazer o seu papel conforme foi chamado. O papel do diácono é até aqui, do presbítero até aqui, do pastor, e vai. E diz que agora o rei, ele estava quebrando o protocolo, fazendo o papel do profeta, de um sacerdote. Rei não podia fazer o papel de um sacerdote. O papel do rei era de ali contornar, o papel do rei de orientar, é de ser realmente um referencial para aquela grande nação que ele estava tomando conta e pudesse ganhar credibilidade através da segurança que ele passasse. Agora, ele, para querer passar de segurança, ele inverte os papéis, faz algo que não é para ele fazer, mas para agradar que eu sei sacrificar, fazer o sacrifício, devolver minha oração, e acha que isso está agradando a Deus. Aí, cuidado. Você está fazendo algo que acha que Deus está se agradando e Deus não está agradando. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele cometeu uma arbitrariedade. Samuel disse: no 7º dia eu virei, já tem fazer 2 anos que ele estava como rei. Deus deu, abençoou, prevaleceu sobre os filisteus, sobre os seus inimigos, porque Saul ganhava. Agora, ao passar o tempo, os filisteus começam a ter força, começam a se rebelar, começam a querer realmente tomar as terras de volta que os filhos de Israel tinham tomado deles, de Gades e as demais. E agora diz que Saul, ele passa na frente de Deus. Olha, irmãos, quando o homem ele passa na frente de Deus, pode ficar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Jesus estava no barco e o barco disse que estava pica ali. Os discípulos também estavam no barco e Jesus estava na polpa do barco dormindo. Irmãos, eu quero dizer nesta noite que Jesus ele é feito em 2 naturezas. A natureza humana é a natureza divina. E como divino, como Deus, ele estava no controle de tudo. Era uma etapa, era um estágio, era uma prova. Aleluia, uma prova física, uma prova viva ali que os seus discípulos estavam passando. Que estavam passando por vários tipos de situação. Mas o barco afundando a pica no alto mar ali. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava dormindo. Irmãos, Jesus ele está no controle de tudo. Ou você entrega o controle da sua vida ao Senhor, ou você tome o controle da sua vida e faça aquilo que lhe apraz. Agora eu quero dizer o seguinte: barco atolado, só Jesus. Barco atolado e não dá trabalho. E o que devo fazer, pastor? É confiar. Entrega o leme, entrega a
Nós estamos presentes, está dormindo. Jesus não tem pressa. Jesus não tem pressa. E eu digo nesta noite, o que você for fazer para Deus, faça com afinco. Não tenha pressa, tenha amor. O negócio é você fazer para Deus. E para Deus, se for homem, eu sempre digo na empresa, né, uma palavra que minha esposa me disse, eu sempre guardo, né? Coisa boa a gente guarda, eu não tenho pressa que eu vou. Isso na empresa a gente coloca isso, imagine para Deus. Então a gente não tem pressa de fazer. Não, para Deus não é todo jeito, não. Para Deus é o melhor. Para Deus tem que ser o melhor. Porque Jesus, quando Deus ofereceu para morrer na cruz, não ofereceu qualquer um, ofereceu quem tinha de melhor. Ele ofereceu Jesus. E Jesus ofereceu quem tinha de melhor. O que Jesus tinha de melhor era a sua vida. Era o seu sangue a ser derramado. Era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado e perdoar a humanidade. E assim sacrificado em prol dos nossos próprios pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus levantou-se e disse: mar, venta que era de Cálice. Estava assim, o temporal. Eu não sei como é que está o temporal, o vento da tua vida. Se as ondas está querendo, você está achando que você vai afundar, achando que não tem saída, é nesse momento que você vai, que Deus está me provando. Nesse momento que você já vai levantar sua mão e Deus vai te levantar. Aleluia. Você não vai afundar, não, viu? Aleluia. Pega até, irmãos, se é o Senhor me permite até Jesus, vem e pega até caminhou, viu, irmão? Teve uma passagem lá na frente, ele até caminhou sobre as ondas, ele andou sobre as ondas, mas o vento contrário, quando a gente perde o foco, quando você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para baixo, você perdeu o foco, você afunda. E quando ele está afundando, Jesus segurou pela mão do tempo. Jesus não vai deixar você afundar. O seu barco não vai afundar. O seu barco tem destino. Aleluia. E você vai entregar o comando, o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai cometer a arbitrariedade de passar na frente de Deus como Saul fez. Primeira arbitrariedade. Observe. E Samuel, irmão, ele amava Saul. Foi até fácil, porque quando Deus fala aqui, diz aqui, então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino e Israel para sempre. Porém agora Samuel não tinha nem ungido Davi como rei, ia ungir Davi como rei, mas já estava profetizando, Deus já estava falando na boca de Samuel. O profeta de Deus, irmão, ele é um instrumento de Deus, fica atento, porque quando o homem de Deus ele fala, vai se cumprir. E Samuel está falando aqui. Então, porém agora, não substituirá o teu rei, já tem buscado o Senhor para ser um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que Samuel profetizou, Deus falou na boca de Samuel, Samuel entregou, e Samuel não tinha nem ali ungido Davi como ainda rei, para suceder no lugar seu sucessor de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele começa a arbitrariedade e ele é penalizado, irmão. Ele perdeu a confirmação. O importante, irmão, não é você ter, o importante é você permanecer. Aleluia. Se você é chefe, se você seja o que for na sua trajetória, permanecer. Não é apenas ser, é permanecer. E Davi, Saul, ele começou até bem, mas que quando começou a fazer o que não agradava, o que não era para ele fazer, disse que ele foi penalizado. Irmão, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Louvado seja o nome
do Senhor. Deus tinha falado para ele, ninguém dava nada para o Saul. Jesus tirou lá da bailada lá, do menor, e levantou como rei, como capitão daquela grande nação. Esquece. Porque quando está lá embaixo, irmão, Jesus tem misericórdia, aí Jesus tem misericórdia, estende a mão, levanta, e quando levanta, depois dá no auge, esquece de Deus. Pega Deus, bota uma caixinha de sapato e guarda assim, quando eu precisar dele, eu vou usar, como fosse um amuleto da sorte. Não, irmão. Deus ele quer ser Senhor da minha e da sua vida. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem zelo que você está fazendo, zelo onde você está andando, para você não andar em caminho onde não vai agradar a Deus, para não cometer a vida verdade. E quando o homem ele perde, irmão, o Espírito Santo de Deus na sua vida, pode ficar certo, irmãos. A pessoa fica atormentada. Diz que Saul, irmãos, o Espírito do Senhor saiu sobre Saul e depois lá na frente se apoderou sobre o jovem, mancebo, ruivo, menor. Jessé tinha 8 filhos, 7 filhos foi apresentado. E disse que no 8º, quando o Senhor acabou-se de você, não ia ter o menor. Deus sempre usa o menor, porque se usasse Eliabe, de estatura, né, alto, né, apresentado, esse é o ungido. Isso foi o que o coração de Samuel, irmão. Ali Deus, esse é o ungido do Senhor. Mas disse sobre o seu próprio Samuel, esse eu não tenho escolhido, porque o homem olha para a estatura, para a aparência, mas eu olho para o coração. E Deus conhece o teu coração nesta noite. Eu quero te dizer, Deus está trabalhando nas tuas emoções, Deus está trabalhando no teu coração, Deus sabe a sinceridade que tu serve a Deus. Permanece, irmão, permanece, minha irmã, não deixe o caminho do Senhor, não troque as bênçãos que o Senhor tem lhe dado pelo prato de lentilha deste mundo. Tudo é passageiro. 6 e 7 em 1 Timóteo, nada trouxemos para este mundo, manifesta aqui, nada vamos levar, vai ficar tudinho aqui. Agora que Deus tem te dado, Deus tem permitido na sua vida, conserve, seja mordomo, administrador, não se apegue, mas seja administrador daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Mas não vá correr atrás das bênçãos deste mundo, não corra não. A Bíblia diz que ela nos seguirá. Eu não preciso correr, ela vai me seguir, porque Deus, ele, se você trabalha para Deus, Deus ele abençoa. Aleluia. Ou muitas vezes, irmão, você trabalha para o homem para, às vezes, né? Aí ficamos olhando, essa olhando para o padrão do outro mês, fica assim, Deus tem prazer de te oferecer o melhor para mim e para você. Deus é fiel, irmão, vale a pena esperar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz que Saul, ele cometeu a primeira arbitrariedade na sua vida, de oferecer um sacrifício que ele não foi chamado para oferecer. Rei é rei, profeta é profeta. Não vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não é porque os cristãos estão se juntando, eu digo, ora a Deus, sim. Se Samuel disse que vinha no 7º dia, ele vinha. Espere, porque o apressado, irmão, ele come cru. O apressado, disse que quando ele sacrificou, pediu o holocausto, a oferta pacífica, assim que ele terminou pedindo sacrificar, chegou Samuel. Sabe o que é isso, irmão? Direção. Perdeu a direção. Primeira vulgaridade. E Deus já tinha rejeitado a Saul. Observe. Aí agora no capítulo, irmãos, no capítulo 15, Deus manda Saul destruir os amalequitas.
Deus determinou para Saul, usando Samuel, para Samuel ali destruir os amalequitas, os inimigos do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz que no versículo 15, versículo 10: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque quando deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constritou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou a Samuel, dizendo-lhe: já chegou Saul ao Carmelo. Esse levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Bendito seja tu do Senhor, eu executei a palavra do Senhor. Foi na íntegra ou foi pela metade? Deus mandou ele aniquilar, destruir, desde os animais, todos os amalequitas, destruir tudo. Aí sabe o que acontece? Saul poupa o rei Agag, traz animais, vaca, alguns animais, para que o povo não queria matar. Deus mandou destruir tudo. Era desposto, ali Deus mandou, estava Deus mandou destruir tudo, estava amaldiçoado. Não, aí qual era a desculpa do homem? Porque, irmão, a pessoa quando quer alguma coisa, sempre tem uma desculpa. Não, é porque o povo trouxe para oferecer ao seu sacrifício. Irmãos, Deus ele quer obediência. A cartilha do crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, não é ABC, é obedecer. Obedecer é melhor do que o sacrificar. É isso que Saul colocou para Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Comentou a segunda arbitrariedade. Observa, a segunda. Ou seja, é como se fosse Samuel insistiu, foi lá para visitar, para sacrificar. Aí Deus diz que Deus manda, né? A primeira ali, ele comentou que a realidade. Na segunda, Deus chega, manda aumentar uma execução para Samuel para exterminar os amalequitas. Aí Saul mata, destrói uma boa parte do povo todinho, mas permanece com vida do rei e alguns animais, né, que o povo não queria, né? E ali pareceu mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fala no versículo 10: então veio a palavra do Senhor dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Esse arrependimento aqui, não é que Deus, irmão, ele não sabe o que está fazendo, não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. É porque foi o homem que pediu um rei. Ou seja, deixou da presença de Deus estar ser o seu rei para colocar a presença humana. Aí o homem é falho, irmão. Não tem bom neste mundo, não. Não tem super-homem, não. Não, porque eu sou bom, não é nada, bom é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Pegar o aqui, assim, né? O que foi que ele viu em mim, né? Assim, foi que Deus viu em mim, eu vou dizer. Ele viu que eu era um miserável, era um desgraçado, cego, pobre e nu. Não era isso, né? Você foi que Deus viu que fosse, não. A gente era um miserável, era um desgraçado, pobre, cego e nu. E hoje Jesus mudou a minha história. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Ele mudou a minha história. Ele também quer mudar a tua história.
talvez você esteja acompanhando esse trabalho, por que você entrou nesse canal, e Deus fala ao coração, porque a palavra de Deus, irmão, ela é atualizada. Alguém que quer dizer, a Bíblia precisa ser estruturada porque está atual. Não, ela própria se atualiza. É a palavra de Deus, irmão. Ela só não existe por ela mesma, irmão. A Bíblia diz: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passa não, irmão. A palavra de Deus é fiel e não volta vazia, não. Se Deus falou, está falado. Se o homem falou, está falido. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é confiar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, do que confiar no homem. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que o Senhor lhe rejeitou, e Samuel madruga, e aquela clamando ao Senhor, aquela angústia que ele estava sentindo, é como se fosse realmente o desprezo do povo de Saul pelo Senhor, pela segunda vez que Deus mandou, Deus deu uma ordem, e o homem ele não executou. Irmão, se Deus colocou você como cabeça, você foi chamado para envolver, não se envolver. O líder é aquele que fala pouco e age. Ele foi chamado para envolver. Não, porque o povo não, o líder é você. Eu sempre digo, né? Como a própria palavra fala, que o homem é a cabeça do lar, né? E a mulher, irmão, é a coroa, né? Do marido. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus por essa palavra, que a mulher é a coroa do marido. O homem é a cabeça, mas a mulher é a coroa. A mulher é o pescoço, porque a cabeça está levando o pescoço vai, e assim os dois têm que andar juntos. Por que não existe cabeça sem pescoço sem cabeça? Precisa, tudo Deus fez tudo isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui, Samuel ficou triste pela situação. Como é que salvou outra vez da segunda? Ô irmão, aí vem, olha, executei ungido. Como é que age dentro de Samuel? Veja as palavras dele, irmão. Então veio, pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu, versículo 13, bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Aí no versículo 13, então disse Samuel: que baleiro por de ovelha é este no meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? Disse Saul: é de Amaleque. A trouxeram porque o povo perdoou as ovelhas e das vacas, para oferecer a quem não? Ao seu teu Deus, e o resto, porém, teve destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera-te e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvir a voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes de ouvir a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei Amaleque, os amalequitas, e destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo a ovelha, a vaca, o melhor do intérito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Giló. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como é que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Louvado seja o nome do Senhor.
Samuel falando. É como um pecado de feitiçaria. É porfiar, é como a iniquidade, é idolatria. Ou quando tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também tem rejeitado a ti para que não seja rei. Então de Saul a Samuel pequei, porquanto tenho transpassado o dia do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvido à sua voz. Observe, eu peguei, começa a se humilhar na frente de Samuel, porque deu ouvido ao povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Irmãos, só que Deus, Ele conhece o coração do homem. Deus sabe o coração de Saul como ele está. Ele não estava arrependido, apenas queria se sair daquela situação e queria as bênçãos de Deus sobre a sua vida, para que o povo pudesse ver que Deus ainda era na vida de Saul, para não ficasse aquele feio, em outras palavras, no filme. Louvado seja o nome do Senhor, porque sabia que as guerras que Saul tinha prevalecido contra o povo de Israel ali, é porque Deus estava na frente ajudando. E se Deus está na frente, está com o rei está na frente do Senhor. E se o rei não está na frente do Senhor, então o Israel vai perder. Então o povo, com certeza, ia se ficar disperso. E ele disse: não, mas foi o povo eu peguei. Mas interessante, irmãos, que no versículo 25: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Samuel, ele era contundente: não tornarei contigo, porque se Samuel tornasse de novo com Saul para sacrificar o sacrifício, ele era como se fosse conivente com o pecado de Saul, porque eles até quando era dor de Saul, até o próprio Deus disse para Samuel: louvado seja o nome do Senhor, já rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. E interessante o versículo 27: e virando-se Samuel para se ir, lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Quando Samuel foi sair, pegou pela borda da capa e rasgou, puxou. Não estava arrependido, irmão. Eu quero te dizer, Deus, Ele conhece o coração do homem. Deus sabia que Saul não estava arrependido, só ia cometer outra arbitrariedade, somente o tempo de Saul chegou ali, e Deus tem provido outro, que no capítulo 16 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando era glória de Saul, havendo eu rejeitado para que não é rei sobre Israel, agora enche o teu vaso de azeite e vem e enviar-te-ei Jessé, o Benamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Era necessário Samuel estar na direção de Deus, era necessário Samuel estar na presença do Senhor, e era necessário Samuel também estar com azeite, cheio de azeite, a botija de azeite, porque quem vai consagrar, quem vai ali apresentar o Senhor, não pode vir o Senhor de todo jeito, não pode chegar, ser um representante de Deus de todo jeito, tem que estar com a botija cheia de azeite e também com azeite para derramar sobre aquele que precisa ser ungido. Vem, diz a palavra do Senhor, enche o teu vaso de azeite. Eu não sei como é que está o seu vaso nesta noite, como é que está a sua vida, mas nesta noite, que Deus ele possa ter misericórdia, que você possa buscar o primeiro amor, que Deus possa estar derramando o seu azeite sobre a sua vida, e você possa ser cheio da graça do Senhor. Que Deus continue abençoando, em nome do Pai,